Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor, manhã abençoada para nós, nessa manhã de quinta-feira, hoje, dia 4 de maio, que essa palavra seja fortalecimento, renovo e direcionamento para as nossas vidas. A palavra de Deus diz assim, texto um pouquinho maior, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra contra Israel, consultou com seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram até ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que o tinha avisado, e guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e disse: Não me fareis saber qual de nós, dos nossos, é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: Vai e vê onde está ele, para que envie, e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo que ele estava em Dotã. Então enviou para lá carros, cavalos e um grande exército, o qual chegaram de noite e cercaram a cidade. O texto aqui ele fala de uma guerra que havia entre a Síria e Israel. E o que acontecia? Todas as vezes que o rei da Síria ele preparava ali uma emboscada, uma armadilha para saltear ali, ou atacar, na verdade, a guarnição do povo de Israel, a guarnição do exército do rei de Israel, o profeta Eliseu, era revelado ao profeta Eliseu onde estava sendo preparada essa armadilha no meio do caminho. E o profeta Eliseu ele comunicava ao rei de Israel. E aí o que o rei de Israel fazia? Ele mudava o caminho, ele mudava o curso, ele não se acampava em determinado lugar, ele não passava por determinada estrada, caminho. E com isso ele ia ali se desviando das armadilhas preparadas pelo rei da Síria. Chegou um ponto em que isso começou a acontecer com tanta frequência que isso meio que criou um incômodo muito grande no coração do rei da Síria. E aí ele pensou que tinha algum espião. Ele falou: Olha, quem de nós que está passando todas essas informações, qual dos nossos está passando as informações para o rei de Israel? E aí um dos servos do rei da Síria, ele vira e fala: não tem nenhum espião não. O que acontece é que tem um profeta lá em Israel, chamado Eliseu, e ele faz saber ao rei de Israel tudo que você pensa, tudo que você fala no quarto de dormir. Olha que coisa tremenda, né? Até as coisas mais íntimas que tu fala, o informante dele lá é o profeta. Ele traz uma revelação lá, ele fala alguma coisa, e aí o rei da Síria ele envia, né, o seu exército até Dotã, onde estava o profeta, a fim de capturar esse profeta. Esse texto aqui ele é muito claro, ele fala dos livramentos que Deus opera na nossa vida, mediante o direcionamento, as revelações que ele nos dá. O adversário, que é tipo do rei da Síria, ele sempre vai procurar criar algum tipo de emboscada, de armadilha, de situação para nos derrotar. Então, nós não conhecemos o caminho, nós não sabemos quais são os desfechos. Às vezes são decisões, são situações. A palavra fala que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é de morte. Porque lá na frente, o inimigo está lá. Ele preparou de repente uma armadilha, de repente ele preparou uma cilada, né, uma emboscada, e nós não conseguimos enxergar isso. E o Senhor, ele revela ao profeta Eliseu por onde eles deveriam ir e onde eles deveriam parar. Então, olha a palavra como que ela fala aqui no versículo 9. E o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram até ali. Quantas vezes o Senhor fala isso conosco? Guarda-te de passares por tal lugar. Olha, não faça isso. Não haja dessa maneira. Não vá por esse caminho. Os sírios desceram até ali. O adversário ali vai conseguir te ver, vai conseguir te tocar, vai conseguir trazer uma dificuldade para a sua vida. Então, todas as palavras, e o versículo 10 diz assim: Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, de que tinha lhe avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes, ou seja, diversas vezes. Ele obedeceu o rei de Israel.
Ele deu ouvidos à palavra do profeta. E isso foi sinônimo de livramento. Foi sinônimo de operação. Deus estava preservando ali o seu povo. Então Deus quer te preservar. Às vezes você não compreende, nós não entendemos as respostas do Senhor. Nós buscamos do Senhor um direcionamento, mas às vezes fala assim, Senhor, tinha tudo para dar certo. Como não? Né? Às vezes é difícil compreender o porquê da negativa. Olha, não vai por ali, não faça isso, não pare nesse lugar, não entre nesse... Né? Não firme essa aliança, esse compromisso, não entre nessa sociedade, não entre nesse relacionamento. A gente não entende. Não entre nessa empresa, a gente não entende, nós não entendemos. Mas Deus vê o que nós não vemos. Eu falei isso uma vez, eu estava vindo um momento muito desesperado, que eu estava desempregado, e aí entrei numa empresa. Mas eu entrei nessa empresa recebendo do Senhor uma palavra que teria uma dificuldade. Foi um outro texto, Israel queria passar pelo caminho de Edom, e os edomitas falaram, vocês não vão passar por aqui. E eles tiveram que dar uma volta. Mas eles queriam passar por ali. Eles seguiram aquele trajeto, tiveram que se desviar. Quer dizer, perderam tempo, né? E eu não entendi o texto. Eu entrei naquela empresa e em alguns poucos meses estourou uma hérnia inguinal de tanto pegar peso. Eu tinha pegado peso a minha vida inteira em diversos trabalhos, nunca tive dificuldade com isso. Depois entrei para a faculdade, né? Trabalhei mais na área de escritório, mais na área financeira. E aí, com essa situação de desemprego e tal, eu falei, ó, o que tiver. E aí eu entrei nessa empresa. Eu acho que eu estava desacostumado, não sei. Mas estourou essa hernia inguinal, virou um processo de exame, rede pública, até de tentativa de cirurgia. Foi uma luta. E eu não enxergava isso. A minha necessidade era, não, tem que arrumar um emprego, tô sem trabalho e tal. O desespero ali, a ansiedade. Mas a palavra tinha sido dada, que havia uma dificuldade no meio do caminho. Que eu ia perder tempo, que eu ia ter que dar uma volta. E dei uma volta. Eu quis trabalhar, vou trabalhar nesse lugar, num lugar que Deus já tinha dado uma revelação que tinha uma dificuldade. Fiquei 2-3 meses lá e fiquei 1 ano doente, correndo atrás de cirurgia na rede pública. Foi isso. Então, quer dizer, olha o tempo que eu perdi, né? Então Deus, ele vê o que nós não vemos. Deus enxerga o que nós não enxergamos. E dentro disso ele revela. Até o que o rei da Síria pensava, planejava e dizia dentro do seu quarto, no seu mais íntimo, era revelado ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu falava, um homem de Deus, que era o profeta Eliseu, falava ao rei de Israel. Então o Senhor, ele sabe as estratégias do adversário. Paulo diz, nós já conhecemos os seus ardis, ou seja, aquilo que ele prepara, aquilo que ele planeja. Muitas das vezes, embora não compreendamos, né, as respostas de Deus, os direcionamentos, olha, aceite. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe qual é o melhor caminho para seguir. Deus sabe. Então, às vezes, o melhor caminho parece ser o pior. E o pior parece ser o melhor. Lembra de Ló e Abraão? Se separaram, dividiram ali, né, os seus pastores, os seus pertences. E Ló fez uma escolha pelos olhos. Escolheu ir para as campinas de Sodoma e Gomorra. Segundo a percepção dele humana, era o melhor caminho. As lindas campinas de Sodoma e Gomorra. Lá na frente tinha uma dificuldade. Cidades totalmente promíscuas, onde a ira do Senhor se acendeu, houve um juízo, uma destruição, e quase que Ló morreu. Mas a sua mulher acabou morrendo. A destruição lá na frente. Quando ele escolheu as campinas, ele foi por aquilo que os olhos dele viram. Aquilo que ele viu. Parecia ser muito bonito, muito bom. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está te conduzindo pelo melhor caminho, ainda que não pareça ser o melhor caminho. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor.